A arqueologia, enquanto disciplina científica, tem uma relação direta, eu diria quase genética, com a preservação do património cultural, sobretudo quando ela se materializa pela preservação dos objetos e das estruturas para fins museológicos. Neste último episódio faremos uma abordagem às questões teóricas e práticas do património cultural, ao movimento associativo, à posição e às ações e atividades dos municípios e das câmaras, para, na parte final deste episódio, mostrarmos as coleções de arqueologia presentes nas instituições museológicas destas ilhas de arqueologia. A defesa do património cultural na região autónoma da Madeira tem tido ao longo dos anos muitos seguidores, sobretudo quando a vertente da construção e do imobiliário pesaram demasiado na gestão das paisagens culturais. No percurso dos quase 6 séculos de povoamento, o arquipélago da Madeira reúne um conjunto inigualável de patrimónios, com especial destaque para a capital funchalense, representativa de uma identidade e memória singulares. Funchal tem mais de 500 anos e esses 500 anos terão de ser representados na memória que cada um de nós tem sobre esta cidade. E então, todos nós devemos contribuir para a preservação desses lugares históricos, para a preservação dos edifícios, da imagem de conjunto, da harmonia desse conjunto que dá uma beleza excepcional ao Funchal. A estratégia de preservação do património cultural, e especificamente o edificado, carece de uma metodologia de inventariação cuidada e seletiva que passa, indubitavelmente, por uma visão interdisciplinar e pela escolha de vários itens sob a perspectiva de diversos critérios de preservação. A ausência de planos de preservação da paisagem cultural urbana ou rural é de facto um dos principais indicadores que levaram ao desaparecimento de bens culturais de valor assinalável. O levantamento patrimonial da realidade existente é, sem dúvida, uma das metodologias mais eficazes para evitar a perda da memória coletiva. A recuperação do património é algo importante para a consciência da importância do património para toda a comunidade. Há bons exemplos de recuperação de património aqui na Madeira, de que é exemplo, por exemplo, o solar do Ribeirinho em Mexico, recuperado pelo arquiteto Vítor Mestre, em que ele recuperou o edifício, respeitando as pré-existências, mas não se coibindo de usar materiais novos ou mesmo de fazer acrescentos numa linguagem contemporânea, mas não fazendo mimetismos nem cópias, que seria perfeitamente extemporâneo. Assim ele também fez na Misericórdia de Santa Cruz, em que teve muito respeito pelas todas as pré-existências e adaptando o edifício às novas funcionalidades. Há outros bons exemplos de recuperação do património pela Madeira, nomeadamente as Quintas da Madeira. As Quintas da Madeira, que fez parte do ciclo do vinho, não é? E que foram excelentemente recuperadas para o Tejo, como por exemplo, é um bom exemplo a Quinta da Casa Branca, pertencente à família Lecoque, em que permaneceu com o espírito da Quinta tradicional madeirense, com os seus jardins, os seus espaços botânicos, não é? Mas preservando todo aquele espírito, o Genis Loci da Quinta
quinta e fazendo no espaço da quinta uma intervenção contemporânea, mas respeitando a casa-mãe. A valorização do património cultural é sempre uma ação indissociável da componente humana pela efetividade da memória cultural e pela identidade dos lugares povoados pelas gerações ulteriores. Uma terra não vive somente da sua imagem do presente. Nós temos que olhar para um lugar e ter consciência de como aquele lugar se formou. Tudo isso pode-nos ser dado pela história, a história contada nos livros, mas também pode-nos ser revelado através dos vestígios que várias gerações conseguiram manter daquele mesmo lugar. Para isso, todas as gerações têm de ter consciência da necessidade de conciliar o presente com o passado, isto é, preservar os elementos do património arquitetónico e, ao mesmo tempo, não descurar as funcionalidades que o tempo presente exige. Para isto, para esta consciência cívica, é fundamental ter conhecimento do próprio lugar. E é esse conhecimento que nos leva a ter uma afeição especial pelo passado e pelos vestígios desse mesmo passado. Sem conhecermos, não podemos amar. Por isso, para o património cultural é necessário, sobretudo, estudo. Estudo afincado, que nos dê uma visão muito objetiva da realidade daquele lugar e para sabermos depois intervir nos tempos presentes. O Estado, as regiões autónomas e as autarquias têm o dever de assegurar a transmissão da herança cultural sob as suas diversas formas. Para além destes contributos institucionais, a participação dos cidadãos sob a forma individual ou coletiva assegura uma componente reforçada da cidadania participativa. O movimento associativo na defesa e na preservação do património cultural não teve uma grande expressão em termos de diversidade de associações na história democrática da região autónoma da Madeira. Todavia, não podemos esquecer que um arquipélago com esta localização geográfica, com esta temperatura e com esta orografia, teve sujeito durante muitos anos à pressão imobiliária, à pressão turística e onde, de facto, a ausência de planos de salvaguarda da paisagem cultural pesou em muito na dimensão da herança cultural a deixar para as gerações futuras. A arqueologia da Madeira, no ano 98, sofreu, de certa forma, pode-se dizer, grandes desenvolvimentos em termos de associativismo. É nesta altura, 15 de abril de 98, que surge a Associação Arcas, portanto, a Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira, que surgiu com o objetivo de divulgar, promover e salvaguardar o património arqueológico e subaquático da região autónoma da Madeira. Esta associação, ao longo dos últimos 19 anos, tem desenvolvido um trabalho bastante profícuo em termos de investigação e também de publicação e de divulgação perante as escolas e outros grupos, outras instituições, da realidade da prática arqueológica na Madeira. Podemos dizer que Machique foi um dos espaços mais trabalhados por esta associação em termos de escavação. Podemos referir vários espaços que foram escavados aqui em Machique, nomeadamente o Solar do Ribeirinho, a Junta de Freguesia, a Casa de Travessa do Mercado, a Casa da Porta Manuelena e outros espaços que deram materiais que nos permitem conhecer melhor a realidade de Machique entre o século XV e o século XX. Na altura, como Presidente da Câmara, sensibilizei a idealidade para avançarmos com estas boas vontades e a Câmara Municipal apostou em 3 vertentes no apoio à investigação arqueológica. A primeira foi arranjar de imediato uma sede para a Arcas, que ficou instalada na Escola dos Maroços. A segunda iniciativa foi apoiar no terreno
a investigação arqueológica, as escavações. E este sítio aqui do Solar do Ribeirinho, de facto, é pioneiro nesse trabalho, é emblemático. Avançou-se nas escavações no Solar do Ribeirinho, passou-se depois para a alfândega de Machico, o terreno onde funcionou essa alfândega, e com a colaboração de privados, em boa hora, colaboraram para que tivéssemos uma boa investigação arqueológica, e num terceiro momento houve a investigação nos prédios ligados à Junta de Freguesia de Machico. Depois, para além destas duas medidas, foi criado um gabinete de arqueologia do património no município. E é curioso dizer que veio depois do Funchal, foi criado depois do Funchal, mas tem um pormenor interessante que nos orgulhamos aqui como machiquenses. Aconteceu antes do Governo Regional ter um técnico especializado, ter um gabinete de arqueologia a nível regional. Deste trabalho de investigação arqueológica e da dinamização da Arcas surgiu um vasto espólio arqueológico. Nós temos em Machico uma grande riqueza a nível arqueológico e de património. E eu diria mesmo que, e é a minha opinião, pelo conhecimento que tenho, que considero que Machico é a capital da investigação arqueológica da Madeira. Outros passos na defesa do património cultural têm sido tomados pouco a pouco e alternadamente pela sensibilidade dos municípios e até mesmo dos autarcas. Nós podemos, por exemplo, dar o exemplo da zona ribeirinha da Ponta de Sol como um caso interessante de preservação do casario e do património cultural edificado à beira-mar. Aqui na Ponta de Sol, em termos de recuperação de património, há uns anos esta parte, foi feito um trabalho bastante bom em termos da Câmara Municipal e no de respeito aos imóveis. Temos, por exemplo, gostaria de referir a Capela de Santo António, mesmo aqui junto ao edifício dos Passos do Concelho. Temos o próprio edifício dos Passos do Concelho, nomeadamente do Solar dos Azevedos, que faz parte integrante do edifício, que também foi alvo dessa recuperação. Temos também a Capela de São Sebastião, que fica junto à estação dos Correios da Ponta de Sol. Temos outro exemplo de património natural e também do Concelho, que é o caso da Ponte Real, aqui também junto à Vila da Ponta de Sol. Temos o exemplo do Cais, também foi alvo dessa recuperação. Aqui tudo monumentos junto à Vila da Ponta de Sol. Nas zonas altas, gostaria de referir o próprio Solar dos Esmeraldas, também foi alvo dessa recuperação. Um monumento histórico da altura dos descobrimentos daqui da nossa vila. Gostaria também de referir o relógio de água na freguesia dos Canhas, outro monumento significativo do nosso património e das nossas raízes. Tudo isto é uma marca que a Câmara na altura fez questão de recuperar, porque é uma marca do nosso concelho, das nossas raízes, das nossas tradições. E todo esse trabalho é de louvar. E atualmente temos feito um trabalho também muito exaustivo no terreno, diz respeito mais ao património natural, como é o caso das veredas antigas, dos caminhos antigos, aqueles caminhos que ainda têm aquela pedra lascada, que era muito usual na altura. Portanto, todo esse trabalho foi feito um levantamento exaustivo. Infelizmente, da minha parte, não terei a oportunidade de dar continuidade, mas a Câmara que vier a seguir tem todas as condições para continuar esse trabalho de elevar o nosso património
e, acima de tudo, deixar aquela marca que é, digamos, a marca do nosso concelho da Ponta do Sol. Realizadas as escavações arqueológicas com o depósito de materiais e consequente trabalho de conservação e restauro, foi possível enriquecer os contextos museológicos de vários museus ou núcleos museológicos da região autónoma da Madeira. No que diz respeito aos museus regionais com coleções de arqueologia, podemos considerar que temos um número considerável de espaços que apresentam espólio da área da arqueologia. Começaria por destacar o Museu da Quinta das Cruzes, portanto, que é um espaço que podemos referenciar 3 coleções de arqueologia. O primeiro relativo ao Convento da Piedade. O Convento da Piedade era um espaço religioso que existia no local onde hoje está localizado o aeroporto da Madeira, e que foi escavado nos anos 60 pelo Dr. António Aragão. Deste espaço, no Museu da Quinta das Cruzes, temos alguns azulejos hispano-árabes, alguns materiais da construção do próprio edifício, e também, noutro espaço, mas mesmo em Santa Cruz, temos pedras provenientes dos portais de entrada e de outros espaços desse mesmo convento que estão expostos no Jardim da Casa da Cultura de Santa Cruz. Em relação à segunda coleção deste museu, relacionada com a arqueologia, mas mais na vertente da arqueologia subaquática, temos a coleção do Francisco Rainer. Portanto, foi uma doação que foi feita ao museu, do investigador que, ao longo de vários anos, fez arqueologia subaquática ao largo de Portugal e também de Cabo Verde, e recuperou alguns materiais de naufrágios, navios naufragados nessa área. Finalmente, a última referência arqueológica deste museu será uma que está no exterior, o Parque Arqueológico do Museu das Cruzes, que foi feito nos anos 50 também por iniciativa do Dr. António Aragão, e que na altura escreveu que aquele espaço tentava reunir no mesmo espaço alguns objetos que estavam desirmanados e perdidos por toda a cidade do Funchal. Isto relativamente a escudos que estavam em casas particulares. Por exemplo, também tínhamos a parte superior da porta que fazia parte da Escola Médica Cirúrgica do Funchal, por exemplo. Tivemos também lá o antigo Pelourinho do Funchal, que recentemente passou para o largo do verdadeiro Pelourinho, e outros aspectos, peias de água benta, outros aspectos religiosos também. Portanto, pode ser que é um conjunto interessante de estruturas que mostram, no fundo, a riqueza que o Funchal teve, não só o Funchal, mas também a Calheta e outros espaços da Madeira que estão ali expostos nesse jardim arqueológico. Vários museus foram paulatinamente enriquecendo os seus acervos com o avanço da investigação arqueológica. As coleções mostram a diversidade sociocultural dos valores de civilização das ilhas povoadas no auge da expansão portuguesa. Outro espaço também bastante interessante em termos de exposição arqueológica é precisamente o Museu da Cidade do Açúcar. O Museu da Cidade do Açúcar foi construído a partir das escavações realizadas na casa de João Esmeralda, portanto um grande comerciante de açúcar do século XVI, e hoje em dia já passou por várias fases, nomeadamente foi afetado também pelo grande aluvião do 20 de fevereiro, e na última exposição que apresenta desde anforetas, portanto, peças ligadas ao uso diário, apresenta também formas de açúcar, algumas faianças, portanto, tudo objetos de cerâmicas entre o século XV e o século XVII. Portanto, é um espaço também muito interessante em termos de arqueologia. Aqui em Machico podemos referir o Solar do Ribeirinho, portanto, foi um espaço também que foi escavado a partir do ano de 98, portanto, grande parte da coleção de arqueologia que temos no museu foi proveniente de escavações aqui do espaço do Ribeirinho, mas também da freguesia de Machico, e que apresenta, por exemplo, a destacar um púlcar do século XV, portanto, um púlcar, no fundo, era um copo que servia para tomar líquidos, que é das peças mais antigas que nós temos aqui no museu, como também uma pedra epigrafada do grande poeta machiquense, o Camões Pequeno, entre a pedra também uma pedra que representa o símbolo da misericórdia, um sineto oferecido pelo rei Dom Manuel, portanto, uma série de elementos também ligados à própria história e etnografia aqui do concelho. O património cultural, nas suas diversas vertentes, não pode jamais ser encarado como um empecilho ou um entrave ao desenvolvimento das comunidades. Nós sabemos que não podemos preservar ou musealizar todos os registros do passado para o futuro,
mas essencialmente temos que ter várias perspectivas de definir, de escolher e de inventariar no presente o património, o edificado, os monumentos, os imóveis, os conjuntos que ficarão para usufruto das gerações futuras. Acho que o poder político deve continuar a acarinhar toda esta investigação. É importante haver a investigação na perspectiva cultural, é verdade, mas também há que não esquecer a vertente económica. Nós, com a investigação arqueológica, podemos ter uma melhor economia, podemos ter mais postos de trabalho ligados à atividade cultural, podemos proporcionar pessoas a trabalharem em áreas relacionadas com a investigação arqueológica. Os nossos taxistas, os nossos comerciantes podem ganhar mais com esta atividade. E por isso mesmo considero que deve ser continuada a aposta na vertente da investigação arqueológica, na vertente cultural, porque é uma base fundamental e de futuro, não só para o prestígio da terra, como também para a dinamização económica do nosso concelho. O passado e o presente refletem-se numa conjugação de saberes materiais e imateriais que as sociedades preservaram de acordo com os seus níveis educacionais e formativos. A vertente científica da arqueologia compreende a interpretação das materialidades soterradas ou submersas e que, de uma forma geral, vêm sendo musealizadas para registro e fruição da memória das coletividades que nos antecederam. Nestas ilhas de arqueologia, inseridas no Atlântico português, essas culturas estão à beira dos 600 anos de povoamento. À luz dos conhecimentos e da compreensão dos manuscritos, dos cacos e das... restam muitos cotidianos que a arqueologia dos tempos teima em desvendar.